Então, continuando, eu acho que a gente encontra alguns principais obstáculos. Eu não enumerei, mas vamos lá. Primeiro, a pessoa que acha que as ações dela não são capazes de causar um impacto proporcional ao ponto de transformar a vida dela, que cai numa posição aí de mais infantil, de mais vítima, referenciando uma série de experiências que ela teve na infância. Obviamente, a forma que você entende ser capaz de é reflexo das ações e interações que você teve quando você era mais jovem. Tem a galera que não quer olhar para isso, que até entende, mas inconscientemente tá presa com uma porrada de coisa. Então o que acontece? Toda vez que a gente passa ou experiencia por uma situação, eu não gosto da palavra trauma, mas quando falta alguma coisa, partindo do princípio que é importante fazer esse alinhamento, partindo do princípio que todo ser humano tipo, tem um potencial infinito à perfeição, tá bom? Só que a gente entra, e quando a gente nasce, acontecem uma série de situações que vão limitando isso, e assim, eu tô falando de trajetória tipo, milenar, não tô falando, você, o que aconteceu na sua infância simplesmente, eu tô falando de um processo de total animalização, né? Quando você começa e indo para um lugar onde a gente elimine as necessidades de conflito, fome e guerra. Então esse é o princípio, a linha que eu estou usando de raciocínio. Então quando uma criança vem, ela está indo por esse caminho, que teoricamente é um fluxo natural da vida, que é de otimizar, né? Porque existe um conceito chamado biomimética. O que é biomimética? É a arte de imitar a natureza, imitar o biológico. E não existe um elemento mais eficaz do que a própria natureza. Então a natureza ela sempre busca a forma mais eficaz de utilizar os recursos dela para sobrevivência. Então ela está sempre ajustando esse funcionamento. Então segue-se por esse fluxo natural quando ocorre uma falta, seja ela de proteção, de estímulo, de provisão, enfim. E isso gera um impacto, uma sensação, uma dor, uma angústia, uma raiva, e essa emoção, quando externalizada, ela recebe uma repressão muito forte, e essa repressão muito forte, ou forte talvez não seja a palavra, mas não ideal, ela recalca aquilo, ou seja, ela guarda aquilo no inconsciente dela, e isso também registra uma tensão no seu corpo. Então, se você tem algum tipo de tensão no seu corpo, pode ter certeza que existem algumas emoções que estão travadas ali e estão impedindo você de fluir, seja num lado de conquista de bens materiais, seja de um lado de satisfação nos seus relacionamentos pessoais. Então essas duas dinâmicas, né, que são as duas polaridades, elas deveriam fluir no fluxo natural, mas por causa desses acontecimentos elas são barradas e nós ficamos voltando, porque é o mecanismo que o nosso inconsciente faz. O que o nosso inconsciente faz? Ele sempre tenta, reviver a situação para ver se dessa vez é corrigido. Quando a gente revive aquela situação e não corrige, na verdade só reforça a dor, esse buraco se afunda mais e aí a gente vai ficando preso, se achando cada vez mais incapaz de fazer a mudança, de transformar, porque porra, toda vez que eu tento dá merda, toda vez que eu tento eu sou traído, toda vez que eu tento meu sócio me trai. Então essas coisas vão acontecendo e conforme essas coisas vão acontecendo, a gente vai reforçando essa dor, tá? Então, por que é difícil olhar? Por dois motivos principais. Primeiro, a gente não sabe o que fazer nesse contexto. E aí tem formas de se resolver isso, mas eu não vou entrar nesse ponto agora. E segundo, dói pra caramba, porque você às vezes vai perceber que coisas que você tinha como absoluta verdade não são necessariamente tão verdadeiras. Relacionamentos que você colocava num pedestal, na verdade, não deveriam estar naquele pedestal. Então você vai precisar fazer mudanças na sua vida que podem chegar ao ponto de mexer com a sua personalidade e identidade. E isso, pro nosso mecanismo psíquico de interação, o ego, que todo mundo fala que tem que matar, que ele é seu inimigo. Tipo, ele não é seu inimigo, tá?
é desesperador, porque se ele é um mecanismo de defesa da sua psique e de você como indivíduo, do seu self, desconstruir ele inteiro, porque ele foi montado conforme dava para sobreviver. Se você desconstruir ele, é a mesma coisa que morrer e ficar totalmente exposto, vulnerável à morte. Então, por isso é muito difícil, por isso precisa de um processo terapêutico com calma, com uma curva de tempo, para respeitar cada etapa do processo. Beleza? Tô indo para um casamento. Amanhã eu continuo. Valeu.